Olá pessoal, na revisão de hoje nós iremos aprender como representar a solução de um determinado problema a partir do diagrama de blocos. Nós vimos em sala de aula que nós temos três formas de representar a solução de um problema. Uma delas é na forma de algoritmo, ou seja, na representação textual. A segunda será na forma de diagrama de blocos, que nós iremos aprender hoje utilizando os exemplos, e a terceira será utilizando o português estruturado. Então, o software aqui utilizado para representar na forma de diagrama de blocos a solução dos problemas é o Vision da Microsoft. Nós podemos utilizar outros softwares. Neste, nós iremos apenas representar, não haverá nenhum tipo de simulação ou emulação do mesmo, apenas a representação na forma de diagrama de blocos. Então, vamos iniciar. No nosso primeiro exemplo, nós temos o que? Faça um programa que converta horas para segundos. Nós vimos na última aula que a entrada para este problema é representada pela hora. Em seguida, nós temos a etapa de processamento, em que esse aqui indicado para nós como sendo segundos, irá receber o resultado do produto de H, que é o valor em horas fornecido pelo usuário, vezes 3.600. Por fim, nós temos como saída a nossa variável S. Na forma de representação de diagrama de blocos, você tem que seguir esta sequência, ou seja, inicialmente a entrada, seguido do seu processamento e, por fim, a sua saída. No diagrama de blocos, nós temos sempre que iniciar um programa e finalizar, certo? Então, nós temos aqui a simbologia para o início do nosso programa. Então, início. Vamos aqui apenas aumentar o tamanho da letra, tá? Colocar aqui 14. Fazer colar. Definir aqui o fim. Fim. Então, nós sempre vamos ter o início e o fim do nosso programa. Após o início, nós temos a etapa de entrada. Então, entrada de dados. Aqui a nossa simbologia, entrada. Entrada de dados. Na entrada, a variável de entrada para nós aqui é H, né? Então, H, a nossa variável de entrada. Em seguida, após a entrada, nós vamos ter a etapa de processamento. Na etapa de processamento, nós iremos utilizar a nossa equaçãozinha, né? Então, S recebe H que multiplica 3.600. Vamos apenas aqui aumentar o tamanho da letra, 14. E depois da etapa de processamento, nós temos o que? A nossa saída. Aqui é a nossa saída. Então, na nossa saída, quem será a nossa saída? A nossa variável S. Representam os segundos. Início. Em seguida do início, observe aqui o fluxo, né? O fluxo que é representado aqui pela nossa seta. Em seguida, nós temos a entrada. Esse é o momento em que o usuário deverá digitar a informação, ou seja, ele vai utilizar o teclado para passar a informação para o programa. Então, nós entendemos que nesse momento deve-se passar um valor, e esse valor vai ser armazenado em H. Depois que H, que é a nossa variávelzinha que representa as horas, receber o valor fornecido pelo usuário, e passaremos para a etapa de processamento. Na etapa de processamento, nós temos que S, a nossa variável, né, S, recebe o valor de H que foi fornecido anteriormente pelo usuário, multiplicado por 3.600. Em seguida,
nós temos que Szinho, que é esse aqui, só mudar aqui, S pequeno, recebe H multiplicado por 3.600. Então, nós iremos exibir, no caso, ter como saída o valor de S. Depois dessa etapa, nós temos o fim do nosso programa. Então, aqui nós temos a solução do diagrama de blocos para a nossa primeira questão. Vamos para a nossa segunda questão. A estrutura basicamente é a mesma. Faça um programa que converta litros para mililitros. Então, entrada, qual será o valor de entrada? L, né? Então, aqui no lugar do H, vou aproveitar aqui essa estrutura, vou colocar L. Em seguida, nós vamos ter a etapa de processamento. Na etapa de processamento, nós temos que ml, que é a nossa variável de saída, mililitros, vai receber o valor de L multiplicado por 1000. Então, aqui no nosso exemplo, ml recebe L vezes 1000. Ou seja, o valor de L será o valor fornecido pelo usuário. Por fim, nós vamos ter a nossa saída, que é o resultado do cálculo do valor de litros fornecido pelo usuário multiplicado por 1000, que será armazenado em ml. Então, no lugar de S, nós vamos ter ml. Ok, temos assim a solução da nossa segunda questão. Vamos ver agora a terceira questão. Na terceira questão, nós temos o quê? Ler dois números inteiros, x e y, e imprimir o quociente e o resto da divisão inteira entre eles. Nós vimos na última revisão, né, que as variáveis de entradas representam, que irão representar para nós aqui, será x e y. Então vejam, o símbolo de entrada é esse aqui, entrada, né? Agora nós temos duas variáveis, x e y. Nós temos duas formas de representar. Vou colocar aqui ao lado, né, para nós entendermos. Nós poderíamos colocar aqui x, a nossa variável, uma das variáveis de entrada, tá? X, e vou só copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, não faça isso. Eu posso fazer, vocês não. Sempre arrastem. Aqui a nossa variável vai ser y. Então, nós poderíamos ter isso aqui, ó. XY, nossa aqui, início. A etapa de processamento. Cadê a etapa de processamento? Aqui. Desligado, né? Aqui. Mas antes de passarmos para a etapa de processamento, nós poderíamos dizer o seguinte, ó, que aqui nós temos as duas simbologias, cada um representando uma entrada, ou nós poderíamos ter isso aqui, x, vírgula, y, tá? X minúsculo. Muito bem. Na etapa de processamento, nós podemos ter, aqui no caso, vejamos, a primeira etapa, nosso primeiro processamento é cálculo do quociente, né? Então, nós teremos que Q receberia x dividido por y. Só alterar aqui o tamanho, 14, esse Q é minúsculo, ok. Diminuindo aqui. E aqui nós vamos ter a segundo processamento. Então aqui vai ser R recebe percentagem XY. No
na forma anterior, nós poderíamos também colocar isso aqui de uma vez só, né? Que recebe x dividido por y, Q minúsculo, e aqui R recebe x percentagem y. Ó, observe, nós podemos aqui ter a divisão, a separação em dois retângulos, né? Ou simplesmente um retângulo. Nós estamos aqui representando as duas formas. Pode ser representado assim ou assim, certo? E nós vamos ter agora a nossa saída, né? A saída vai ser Q e R. Deixa eu colocar nesse aqui, né? Q, vírgula, R. Qzinho. Ou podemos também colocar, definir assim. Aqui o Q. R, certo? E o fim. Pronto. Então, no diagrama de blocos, nós temos aqui as duas formas, né? Nós temos essa, o qual nós separamos em símbolos, né? As entradas, assim como as saídas. Só dar uma ajustadinha aqui. Ok. Então nós temos aqui início. Aqui nós identificamos que nesse primeiro momento nós vamos ter a entrada de x e y. Depois a etapa de processamento, calculando primeiramente o quociente, depois o resto. Opa, o resto aqui, R minúsculo. E por fim nós vamos ter a saída, a exibição do valor de Q e o valor de R. Da mesma forma, nós vamos ter aqui as duas entradas, x e y, que recebe, que é o quociente x dividido por y, e R vai ser o resto da divisão de x por y. Exibido em seguida o Q e depois o R. Então, sendo assim, nós representamos, nós temos aqui a representação do diagrama de blocos da terceira questão. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, o que o probleminha pede, né? Esse pede o seguinte: faça um programa que calcula e informe a área e o volume de um cilindro. Lembrados? Então, nesse aqui, as variáveis de entrada serão R e H. Muito bem, então vamos aproveitar aqui o problema anterior e definir a entrada, R e H. Em seguida, deixa eu colocar aqui logo do lado, né? R e H. Lembra, você não precisa fazer as duas, tá? Você pode escolher uma das duas formas de resolver esse problema. Você pode fazer tanto assim quanto assim, ou seja, separando as variáveis com seus respectivos símbolos. É claro que essa forma aqui vai dar, o tamanho vai ser maior do que a primeira, né? Observe, nós estamos aqui economizando símbolos de entrada, símbolo de processamento, assim como símbolo de saída. Dessa outra forma não, nós estamos detalhando, mostrando que cada um dos passos devem ser realizados. Ora, a diferença, também nós podemos colocar aqui o seguinte, ó, R, H. Você poderia até imaginar, né, que o primeiro elemento a ser solicitado seria R, em seguida H. Para algumas pessoas isso daqui não seria tão claro. Agora, quando nós representamos dessa forma, opa, até aqui é a nossa variável R, aqui vai ser a nossa variável H.
Então, nessa outra forma aqui, nós temos o quê? Que a primeira variável a ser solicitada vai ser R, em seguida vai ser H. Vai influenciar, Márcio, a solicitar primeiro H, em seguida R? Neste caso aqui não. Por quê? Porque nós estamos tratando primeiro de solicitar os valores para o usuário. Então, você pedir o valor de R em seguida H, a princípio não vai ter problema algum. Agora, se essas informações dependerem de alguma outra variável, pode ser que sim, mas geralmente não. Tá? Então, aqui nós estamos definindo as variáveis de entrada, no caso R e H. Vamos concluir primeiro essa aqui, né? Vamos fazer primeiro essa aqui e depois nós passamos para essa. Ok. Em seguida, nós temos o que? O cálculo, nossa etapa de processamento, o cálculo do volume e das áreas desejadas. Aqui no nosso exemplo, nós temos o que? Que π é uma variável, vai receber o valor 3.14. Então, vamos lá. π recebe, já mudou aqui o π. π recebe 3.14. Ok. Esse símbolo aqui vai ter que aumentar. Temos várias equações aqui, né? Aumentar para um lado, aumentar para o outro. Ok. π recebe 3.14. Em seguida, na nossa fórmula, nós temos o que? Que V recebe π que multiplica R que multiplica H. Tá? Então, V recebe esse valor. Depois, a base recebe π vezes R vezes R. Próxima equação. A lateral recebe 2 vezes π vezes R vezes H. Ainda temos mais um, né? Que é a nossa área total, né? A total recebe 2 vezes a base mais a lateral. A lateral. Agora aqui só melhorar aqui o símbolo. Vou dar aqui pro lado. Vamos lá. Vamos colocar uma coisa um pouquinho mais apresentável, né? Ok, então o primeiro elemento a ser processado foi a definição do valor do π. Em seguida se calcula o valor do volume, que vai ser π vezes R vezes, opa, tá faltando aqui, vezes R vezes H. Em seguida a área da base vai ser π vezes R vezes R. A área lateral é 2 vezes π vezes R vezes H. E a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Por fim, o que deve se exibir vai ser a área total e o volume. Então, a área
Ok. As variáveis a serem exibidas, no final vai ser a área total, que vem daqui, da nossa área total, e o nosso volume. Muito bem. Aí aqui no nosso caso, no nosso exemplo, se você quiser representar em separado cada um dos itens, você pode fazer, ó. Então aqui R e H são as duas variáveis de entrada, tal como nós colocamos aqui, né? H e R. H e R como elementos de entrada. Aí depois você tem que fazer o que? Cada uma dessas entradas, ou nessa entrada aqui, você vai ter que colocar aqui pi recebe 3.14. O primeiro elemento você tem que definir a variável pi, porque na maioria das programações das linguagens de programação você não tem o pi como elemento pré-definido. Aí depois você vai ter que jogar aqui, calcular o valor do volume. O volume poderia ser calculado agora ou no final. Eu digo agora no final pelo seguinte, porque o volume, a equação do volume depende única e exclusivamente do valor de π, do R e do H. Não vai depender de área de base, área lateral, como ocorreu na área total, né? A área total, ela é necessário que se calcule inicialmente a área da base e a área lateral. Então, primeiro, os programas, como o programa executado de cima para baixo, o primeiro elemento a ser calculado vai ser a área da base, depois a área lateral, por fim que ele calcula a área total. Então é necessário calcular esses dois. Já o volume não precisa de nenhum elemento a não ser das variáveis R e H e da nossa constante π. Então o cálculo do volume poderia surgir aqui ou em qualquer um outro ponto da etapa de processamento, desde que seja depois da definição da variável π, e no caso da nossa constante π, como ocorre bem aqui. Então, o volume vai ser igual a π vezes R vezes H. Nesse nosso caso aqui, né, nós calculamos aqui o nosso volume. Tá? Ver se eu consigo diminuir. Ok. Diminuir aqui. Arrastar isso aqui um pouco para cá, para o lado. Ganhar um espaço. Então, ok. Então, volume, cálculo do volume. E assim vai, você pode calcular, colocaria cada um desses elementos aqui, cada um desses retângulos, representando uma etapa de processamento do nosso programa. E por fim, você iria exibir a área total e o volume que foi calculado, certo? Ok. Vamos para o nosso último exemplo. Vamos agora representar apenas a forma mais simples, tá? Apresentando na forma mais simples, no nosso último exemplo, ele diz o seguinte: calcule, tá, deixa eu voltar isso aqui para cá. Ok. Melhor, faça um programa para ler dois valores reais do teclado, calcular e imprimir na tela a soma desses valores, o produto deles, o quociente entre eles. Nós vimos que na etapa de entrada nós temos as variáveis A e B. Em seguida, na etapa de processamento, nós temos uma série de equações, né? Aqui no nosso exemplo nós colocamos a soma, o produto, o quociente e ainda acrescentamos aqui o resto. Então seria o que? Então, vamos ter S recebe A mais B. Depois nós vamos ter que P recebe A vezes B. O quociente, que é a nossa variável aqui, recebe A
dividido por B. E o nosso resto recebe a percentagem B. Ok, só vamos aqui mudar as variáveis que estão em maiúscula para minúscula, porque em algumas linguagens sempre há diferença, tá? Então, a nossa saída vai ser S, P, Q, I, R. O problema não pediu o resto, nós aqui acrescentamos para aumentar mais uma etapa de processamento, assim como uma saída no nosso código. Tá certo? Então aqui nós temos a representação no diagrama de blocos da quinta questão, ou seja, etapa de entrada, etapa de processamento e a etapa de saída. Muito bem representados aqui no nosso diagrama de blocos. Por isso que é muito importante, ao ler uma determinada questão, um determinado problema, no primeiro passo, separar muito bem quem são as entradas, os processamentos e a saída de um problema. Tá certo, pessoal? Bem, ficamos por aqui. Na próxima aula, na nossa próxima revisão, nós iremos falar sobre a representação na forma de português estruturado. Um abraço, até mais.